sincero. Teremos em 2025 ou nos próximos anos um veículo da BYD ou GWM puramente a combustão aqui no Brasil? Façam as suas apostas. Eu conversava recentemente com um grande amigo e também inscrito no canal e membro do canal, um abraço para ele, o César Boulos, sobre a indústria automotiva, ele que tem experiência na área da indústria, não automotiva, mas de outros setores e também no varejo, né? Estou como CEO, diretor e coordenou grandes equipes de várias marcas, tanto aí na área industrial como também na área do varejo. Então, forte abraço para o meu amigo César, que sempre traz bons debates, conversa comigo particularmente e é uma pessoa muito querida. E nós falamos sobre a forma de adaptação, né, dos chineses, como o chinês é capaz de se adaptar a todo e qualquer tipo, seja na produção, criação, né, de produtos, especialmente nos últimos tempos da indústria automotiva. Algumas controvérsias, algumas grandes polêmicas também são aí colecionadas pela indústria chinesa de manufatura em larga escala. Bom, esse não é o assunto do vídeo, mas o que nós discutimos recentemente é sobre como eles estão imbuídos, né, nesse projeto da indústria automotiva mundial, como eles entraram de cabeça nesse projeto, tentam a todo custo se adaptar, moldar as suas categorias de veículos, melhorar os seus produtos e é inegável que sim, teve um bom salto de qualidade. Alguns pontos são bem discutíveis e são os verdadeiros calcanhares de Aquiles. Ela enfrenta e enfrentará a partir do ano que vem, com o advento e com a chegada do novo governo Trump, muita resistência e o Brasil pode ser impactado nesse sentido, não só com novas taxas, bloqueios ou até embargos comerciais. Na Europa, no Canadá, em outros países e até no México, já foi anunciado algumas taxas de importação que vão subir, evidentemente, né, para esses países. A chamada guerra geopolítica, ela é evidente e vai existir principalmente nesses antagonismos, né, onde o Ocidente, especialmente liderado pelos Estados Unidos, e o Oriente, liderado pela potência comercial que é a China. Quando nós falamos da indústria automotiva, na indústria, né, da produção e na distribuição e venda desses veículos, nós não podemos esquecer que cada realidade impõe uma análise. Na China é uma realidade, na Europa Central é uma outra realidade, Estados Unidos, América Central e também aqui na América do Sul. E o Brasil está inserido num contexto muito diferente. Sempre falei aqui que no mundo mais desenvolvido, com uma renda per capita maior, com uma economia mais estabilizada e com desenvolvimento, esses problemas não afetam, né, esses países que nós podemos aí elencar. Mas no Brasil é totalmente diferente. Aqui a renda per capita é muito baixa. Aqui o PIB está centralizado em commodities. Aqui a nossa balança comercial depende de alguns setores, como por exemplo do agronegócio, que impacta diretamente em todos os negócios. Uma falha do Brasil certamente está aí na criação, no desenvolvimento de novas tecnologias e, de fato, né, tivemos no passado algumas iniciativas como o Gurgel e outras marcas que tentaram, e agora, recentemente, a Lecar, que tenta aí engatinhar num dito carro nacional, mas sabemos que grande parte desses equipamentos, peças, não são desenvolvidos aqui no Brasil, independente se a marca vai ser brasileira. E quando falamos de investimento, não é diferente. Eu sempre falo aqui que o carro não deveria ser um investimento, mas no Brasil, infelizmente, ele é. E as pessoas demoram muito para juntar uma boa grana, fazer aí uma poupança para investir num veículo caro em todos os sentidos, de ponta a ponta. E isso tem também uma outra análise que poderemos fazer, né, sobre o custo do Brasil, o excesso de impostos que come ali na casa dos 40% do valor de um veículo que você compra aqui no Brasil. Quando o grupo
chinês, as empresas chinesas acessam o mercado brasileiro, muitas delas vão, ao longo do tempo, perder muito dinheiro. E isso tem um fundo de ser. Esta briga comercial, geopolítica, né, de um modelo, de uma estratégia de país lá na China, faz com que lá eles tenham grandes subsídios, bem menos impostos, a injeção direta de capital para a criação de grandes fábricas e também geração de renda, onde você pode tirar aí trabalhadores de áreas mais rurais e colocá-los aí na grande indústria e até elevar aí a capacidade, né, de consumo do país e também o PIB, né, ou a renda per capita. Aqui no Brasil, nós temos uma outra realidade. E quando olhamos o mercado de eletrificados aqui no Brasil, mas vou focar especialmente o da BYD, você, ao olhar os relatórios e as planilhas, vai entender que o barulho é muito maior do que aquilo que se coloca aqui na prática. Se nós mostrarmos todo o acumulado desde a chegada da BYD aqui no Brasil, neste ano de 2024, por exemplo, que estamos prestes a finalizá-lo, aí BYD pode chegar, né, com seu gigantesco estoque, por exemplo, a 70 mil veículos, talvez 80. É um número bom para ela aqui no Brasil? É um número bom, mas não é nem uma fraçãozinha do que ela vende e produz lá na China. Aqui no Brasil, ela tem uma participação ínfima, apesar de muita gente achar que tem visto BYD a todo momento, ou que os influenciadores ou os canais aí digam que, nossa, ela vai dominar o mercado. Não é bem assim, nem para a BYD, muito menos para a GWM ou qualquer outra empresa. A participação de mercado dela, o share, a participação de mercado dela aqui no Brasil entre comerciais leves e automóveis de passeio, não passa dos 3%. Se você olhar a tabela aqui comigo, que ela está bem distante dos líderes, né? Da Fiat, da Volkswagen, da GM e assim por diante. E aí você fala, nossa, mas é só o começo. Você acha, de fato, que ela conseguirá ultrapassar essa marca, mesmo com um gigantesco estoque para muito carro aí, para o ano que vem, veículos que vão ser datados, e você acha que ela conseguirá ultrapassar esta barreira aqui? Olha, não é fácil, mesmo com todo o esforço, mesmo com toda a dedicação, mesmo com toda a benevolência de muitos influenciadores, canais, publicidade, não é tão simples assim, e sem contarmos com as grandes promoções que sim, fazem com que este bolo possa aumentar um pouquinho assim. Mas quando nós falamos da indústria chinesa, do mercado chinês e da forma como eles conduzem a sua sociedade, nós não podemos ignorar a capacidade de adaptabilidade, de adaptação a essas realidades. E quando a BYD acessa o mercado brasileiro, no começo ela se atrapalha, não entende e coloca, né, a carroça na frente dos bois, como a gente fala, e começa a perceber que talvez a sua estratégia para o Brasil não esteja tão alinhada assim com os anseios, as necessidades e o que o seu público aqui no Brasil deseja. O recorde de venda no mês de outubro mostrou isso, né? Fiat vendeu muito, Volkswagen vendeu muito, GM vendeu muito e assim por diante. Mas a BYD continua lá com seus 2,96% da participação total do acumulado do mercado de automóveis de passeio e comerciais leves. Essa condição de adaptabilidade, né, dos chineses, ela pode ter aí um novo capítulo em 2025. Por que eu falo isso? Lembre-se sempre do iceberg. A parte maior está submersa. E é este alvo que a BYD ou qualquer outra empresa que tente acessar o mercado da indústria automotiva deve focar. Vocês acreditam que a BYD ou qualquer outra empresa que acesse ou que tenha anseios no mercado da indústria automotiva aqui no Brasil não faça investimentos gigantescos na área de pesquisa para saber o que gosta, o que pensa o público aqui no Brasil? Essas grandes empresas investem milhões e milhões e milhões de reais e
Estas pesquisas dão a ela um norte. Sim, até agora eu acho que ela tomou, né, muitas decisões erradas, continua a tomar, mas a forma como eles transitam entre uma decisão errada e uma tomada de decisão, ela é muito rápida. E para o pragmatismo, né, da indústria chinesa, é muito fácil e muito simples a transformação de um modelo, de uma ideia, e que, se for preciso, faz. E que aqueles que passaram por experiências, que compraram, são, na verdade, o que menos importa. Vejam só, a BYD, com a chegada do Brasil com 100% elétricos, hoje tem como destaque apenas um modelo, que é o seu Dolphin Mini, que é um veículo vendido majoritariamente para uso comercial, para os motoristas por aplicativo, entre outras funções. Hoje ele vende na casa dos seus, em média, 3.000 veículos, 2.800, às vezes sobe um pouco, desce um pouco, mas na média entre 3.000 veículos. E o sucesso se deve ao quê? Não, um produto que tem algumas qualidades? Sim, mas nem tantas. Um produto revolucionário? Não. Majoritariamente, o casamento dessas poucas qualidades é evidente, mas sim com o preço. E ela começa a entender ao longo desse processo, né, que ao dar aí passos muito largos, maiores do que a sua própria perna, hoje ela começa a focar em outro segmento que vamos ver ainda mais daqui adiante, os híbridos. Hoje ela ainda não tem o híbrido puro, né, o HEV, apenas os plug-ins, né, os plug-in hybrid. E aí ela começou a acessar esse mercado ao perceber também que os consumidores brasileiros estavam temerosos, ansiosos e com medo da nova tecnologia. E com razão, já que o sistema brasileiro de distribuição e geração de energia é bastante complexo e deficiente. A falta de infraestrutura, tanto da BYD como de outras empresas, em investimento e ampliação da malha de eletropostos é evidente, visível, não temos aí aquilo que se esperava ou projetava. Além do seu veículo que mais vende, o Dolphin Mini, hoje os veículos que mais vendem também quando falamos dos híbridos estão lá, Song Plus, Song Pro. Não emplacou, evidentemente, o BYD King ainda, mas talvez com algumas promoções e com a precificação correta, pode ser que em 2025 eles tenham algum tipo de sucesso, não aquele, né, que se pensava que iria destronar, destruir, amassar e acabar com o Toyota Corolla. Isto é impossível, podemos dizer com todas as letras. Entretanto, a partir dessas grandes pesquisas e entendimento desse mercado, e lembre-se do iceberg, que a sua maior parte está submersa, que é onde está também a maior fatia de mercado desses consumidores, da linha Onix, Polo, HB20 e outros modelos, que são os que estão sempre lá no topo da liderança de vendas e emplacamentos no Brasil, acredite, eu não duvido absolutamente nada que a BYD possa fazer como já tem feito a Stellantis, por exemplo, e que outras empresas vão acompanhar esse movimento aqui no Brasil de transição, né, dos veículos eletrificados, com a entrada dos híbridos leves, que são a porta principal, o primeiro contato, que aqueles que ainda não confiam, não acreditam e possam acessar esses mercados comecem a se adaptar a esta mobilidade. Não fica só nesse parâmetro, também temos que avaliar as novas regras de emissão que exigem que novos motores sejam desenvolvidos, que novas tecnologias e que até, em alguns casos, sejam descartáveis. Não pense em você que não vão atingir em cheio também os motores híbridos ou outras categorias de veículos. Sim, é bem possível que em 2025 ou talvez 2026 a própria China, a própria BYD, a própria GWM comece a investir nessa motorização. E como nós conversamos, eu e meu amigo César Bolos, não é difícil, é bem provável que isso
aconteça. E se ela quiser, ela o fará. Talvez um projeto de grande ampliação de novas fábricas esteja no radar da BYD. Não para produzir 100% elétricos para venda com expectativa de substituir esses modelos que mais vendem que eu comentei agora com você, mas sim para entrar e acessar este grande mercado que vai se expandir a partir de 2025, dos micro-híbridos, dos híbridos leves, dos híbridos puros, que é onde estará, por regra, por obrigação, por novas leis, por novas resoluções mundiais das emissões que a BYD deve apostar nesses veículos. Eu, se fosse você, nesse momento, depois da grande experiência que tenho, e posso te ajudar nesse sentido, teria muita cautela. Você vai ter, a partir de 2025, novos modelos, novas promoções, novas opções, e não se surpreenda se BYD, GWM e outras investirem muito nessa nova motorização, veículos puramente a etanol, com aí um motor elétrico, uma bateria pequena, e será e poderá ser grande a disputa se você tiver, e a oportunidade se você tiver aí um pouquinho de paciência. É isso, meus amigos. Uma boa reflexão. Deixa nos comentários, né, o que você pensa sobre isso. E ao meu amigo César Bolos, um forte abraço, que sempre é bom conversar com quem entende, né? Entende muito. Fiquem com Deus, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixem o seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, fui.